Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado a pensar o Brasil hoje é o velejador, medalhista olímpico brasileiro, Lars Grael. Lars, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. É um prazer enorme, Adalberto Piotto. Obrigado pelo convite, de poder pensar o Brasil junto com você, trazendo um pouco da minha visão de cidadão e homem do mar. Lars, eu vou começar justamente com a sua história. Você já ocupou cargos públicos no Executivo, justamente para tentar fazer andar essa máquina pública brasileira. Você é uma figura pública como medalhista olímpico, ou seja, você ostentou a bandeira brasileira, ergueu a bandeira brasileira com vitórias como velejador. Como é que você vê o momento do país hoje? Porque é notório que nós temos hoje um conflito muito claro. A sociedade quer pressa para resolver os problemas, porque esse é um lado positivo até, que as pessoas decidiram que o Brasil precisa dar certo e estão buscando meios para tudo isso o mais rápido possível, mas eu tenho um tempo mais lento da máquina pública, ou seja, o Estado sempre demora um pouco a reagir. Como é que você vê esse conflito que mais dia, menos dia iria acontecer? E, na minha opinião, está acontecendo agora. Olha, Piotto, eu vejo com certa apreensão, mas quando nós olhamos também no contexto ao longo do tempo ou do desenvolvimento da sociedade brasileira, eu já sou um pouco mais otimista. O mundo hoje está dividido, com opiniões radicais. E isso não é só no Brasil. Basta ver a eleição americana, a eleição no Canadá, França, Itália, Alemanha. As opiniões são radicalmente opostas. E a impressão que dá é que hoje não há espaço para o equilíbrio. Então, ou você tem que ser um bolsonarista, ou tem que ser um lulista, ou você tem que ser um comunista ou um fascista, vão criando pestes e rótulos preconceituosos. Eu acho que talvez isso seja fruto de um pêndulo, onde o Brasil saiu de um período de um governo de esquerda que teve problemas na governança da máquina pública, culminando com o efeito da Lava Jato, e depois um voto de protesto, de ojeriza ao que nós tínhamos, levando a política para um outro extremo. Então, hoje, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que falamos, podemos ser mal interpretados. Então, existe um patrulhismo ou uma tendência de imposição de uma lógica do politicamente correto. Mas eu entendo que, ao mesmo tempo, surgirá espaço para o equilíbrio. Todo pêndulo tende ao centro. E quando eu falo o centro, não é o centrão, o que está em cima do muro, o que vende a opinião em troca de conveniências, é o centro do equilíbrio, é o que extrai das políticas de direita algo que seja útil à sociedade, as políticas de esquerda, que nós possamos aprender com os nossos próprios erros enquanto sociedade brasileira. Lars, me permita ser provocador agora. Você vê isso já num curto espaço de tempo ou essa curva de aprendizado para se entender que a sensatez está no centro, ou seja, em que você observa boas iniciativas de todos os lados para continuar avançando, isso vai demorar mais tempo? Onde é que nós estamos nessa curva de aprendizado? Eu acho que estamos em curso. Infelizmente, essa curva de aprendizado nós aprendemos com os erros. Nesta eleição municipal, já observamos no Brasil que os candidatos que se dizem representantes do presidente Bolsonaro, ou os candidatos que representam o Partido dos Trabalhadores, não necessariamente estão polarizando as pesquisas. Muitas vezes, as soluções municipais do ex-prefeito ou da renovação, pessoas que não têm necessariamente um alinhamento claro de esquerda ou de direita, esses estão prevalecendo. Então, há uma tendência de amadurecer. Mas ainda faltam no Brasil lideranças que possam representar o equilíbrio, porque hoje um país que tem quase 40 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, me desculpa, quem tem 40 porque não tem nenhum. Então, viraram agremiações políticas que são sopas de letrinhas, que pouco representam aquilo que a sigla
diz representar, ou nomes de efeito, Podemos, Solidariedade, Republicanos, Democratas, enfim, tudo isso passará, eu acho que, por uma consolidação, e até porque eu acho que o nosso erro hoje no Brasil, quando nós pensamos em futuro, nós pensamos ainda em indivíduos, em gente, em pessoas. Não, esse candidato representa o meu pensamento. Talvez aí o equívoco, a gente fulanizar quem nós achamos que possa representar o nosso anseio enquanto liderança no país. Eu acho que nós deveríamos fazer o caminho inverso, pegar as pessoas que têm capacidade de formar opinião, notório saber em suas atividades, e nós criarmos uma visão de futuro do Brasil. Qual o Brasil que nós queremos para as próximas gerações? E, a partir dessa visão, a gente criar um programa de Brasil, independente da opinião de cada um desses formadores de opinião, serem de esquerda ou de direita, porque eu acho que isso só enriquece o debate. E, tendo um programa, você identificar quais partidos se comprometem com esse programa. E, desses partidos, ver qual o candidato que melhor representa o programa. Hoje, a gente começa no inverso. A gente escolhe o candidato, não importa o partido dele, tomara que ele tenha um programa. Na prática, o programa é uma leviandade, entregam isso ao Tribunal Superior Eleitoral, ninguém lê, e, se o candidato for eleito, ele vai rasgar o programa, e assim a nave vai. Lasma, você acha que este momento é notória a participação muito maior das pessoas hoje? As redes sociais permitiram que as pessoas se expressassem com uma velocidade, com uma rapidez e com uma intensidade como nunca foi possível na história da humanidade. Fruto da tecnologia, fruto do acesso à tecnologia e dos meios que se tem hoje disponíveis. Ao mesmo tempo, e isso tem um lado positivo, mas também tem um problema. Quando alguém é chamado a discursar, ou alguém é chamado a debater, ele normalmente se prepara, porque ele sabe que ele vai participar de uma conversa, ou seja, seu argumento vai sofrer um contra-argumento. Rede social, normalmente, é uma discussão de mão única. O sujeito escreve lá, ele nem precisa ver se ele teve likes ou não, se alguém respondeu para ele ou não, ele pode se abster disso. Então, isso permite que as pessoas digam qualquer coisa, inclusive algumas barbaridades. E aí se desqualifica o debate. Esta participação que nós temos hoje maior, você acha que ela está sendo mais positiva ou ela ainda está, digamos, nessa curva de aprendizado para entender qual é o limite dessa liberdade que todos temos hoje, parece que limitada dentro das redes sociais? É um tipo de liberdade, Piotr, que não tem como conter. Ou seja, isso veio para ficar. Nós observamos tentativas de combater as fake news, até por força de lei. E, mais uma vez, eu acho que essa radicalização tenderá também ao equilíbrio à medida que nós vamos começar a desacreditar aqueles que estão radicalizando o debate ou de forma sectária, impondo pensamentos, não aceitando o contraditório, porque as mídias sociais, como você bem identificou, elas têm essa característica. É muito fácil você ali covardemente fazer qualquer tipo de ilação, de ataque, você aperta o enter, desliga o seu telefone, depois você vai ver a consequência do seu ato. Ou o inverso, alguém emite uma opinião que você pode discordar ou poderia debater sobre essa ideia, mas não, o cidadão é fuzilado, né, por aqueles que pensam de forma diferente. Então, eu acho que isso também a tendência é o equilíbrio, porque não há como censurar, a não ser quando a pessoa incorre num ato criminal, e aí a legislação já tem uma série de salvaguardas para isso. Mas censurar é muito difícil. Porque hoje nós temos um fenômeno, eu vou dizer aqui como jornalista, quando eu comecei lá na década de 90, você tinha carta ao leitor. A carta do leitor, que era para o jornal, ou depois vieram os e-mails, enfim, era só uma forma eletrônica de mandar uma carta em que o leitor questionava alguma coisa, ou o espectador ligava para o serviço de atendimento ao espectador, enfim, essas coisas todas. Hoje nós tivemos recentemente uma denúncia extremamente séria, o que para quem está no jornalismo isso tem sido mais comum do que se imagina, mas enfim, uma editora do New York Times disse recentemente que o jornal estava se baseando, ou estava baseando a sua linha editorial na repercussão que ele tinha no Twitter, com medo justamente dessa invenção das redes sociais chamada cancelamento digital.
Hoje eu fico imaginando como é que um gestor público, se ele tem lá uma proposta de trabalho, como você está dizendo, defendeu há pouco, ou seja, um plano de governo que realmente tenha lá um tempo de maturação, mas, enfim, as respostas, se por acaso alguma coisa não atende logo no começo, ele desista porque ele sofreu pressão das redes sociais, mesmo que aquilo vá dar certo no longo prazo, que já tenha dado no passado, enfim. Como é que eu lido com isso? Porque o gestor hoje está sob uma vigilância gigantesca de um Twitter, de um Facebook, de um Instagram, seja lá o que for, de uma maneira muito forte, muito intensa. Ele tem medo de cancelamento porque ele vive de popularidade, senão ele se reelege, ou senão ele tem problema de apoio político. Como é que se implementa coisas que vão demorar um pouco mais de tempo, que talvez não tenham, digamos, popularidade grande, sendo que você já tem uma antipopularidade formada rapidamente num Twitter, num ato do governante que não vai ser bem compreendido? É por isso que eu acho que nós temos que debater melhor a nação brasileira e a partir de visão, de programa, de plano de governo, para que você possa pensar o Brasil a longo prazo. E um pacto entre os poderes. O que hoje a gente vê são os poderes, muitas vezes, descolados dos interesses públicos, né? Muito corporativismo. Então, são os poderes defendendo segmentos de interesse da sociedade, muitas vezes, inclusive, a impunidade. Mas ser gestor público hoje no Brasil não é fácil. Seja você um secretário municipal, secretário estadual, ser um ministro, um ocupante de um cargo público relevante, prefeito, governador, presidente, porque ou você está ali para um projeto de hegemonia de poder, e para esses tudo, então, é válido, ou muitas vezes o cidadão que sai de uma atividade profissional de origem para assumir um cargo de responsabilidade pública, primeiro, a remuneração é baixa. O risco jurídico que essa pessoa tem é enorme. Uhum. Então, órgãos de controle vão fiscalizar cada contrato, cada convênio, e o cidadão vai deixar esse cargo público e passar anos com advogados, podendo responder a cada processo, onde muitas vezes ele é igualado com aqueles que cometeram crime de corrupção. Ou seja, muitas vezes a pessoa hoje que está entrando na vida pública, ou entra porque tem um projeto político, ou ele não entra. Então, nós percebemos como existe um distanciamento de pessoas que têm vocação para a coisa pública estarem distantes, porque tem medo. Já que você não tem o reconhecimento da remuneração, que é muito baixo se comparado com o setor privado, o único que você poderia ter é o reconhecimento da notoriedade de um bom serviço prestado. Mas ainda a sociedade brasileira olha com muita desconfiança daqueles que ocupam cargos públicos. O cara logo imagina, se ele está ocupando um cargo ali, deve ter segundos, terceiros interesses e tal, está servindo aos interesses de um líder político. Então, há uma tendência de nivelar por baixo. Isso é muito ruim. Então, quando nós observamos alguma renovação na política, nós temos que torcer por esses, que venham com novos ideais, que lutem e que possam fazer a diferença. Blas, vamos falar de ideais que eu sei que você está envolvido. Você é meu companheiro lá no Instituto Trata Brasil na questão do saneamento. Você conhece muito o tema. Você veleja sobre águas que precisam estar limpas e quando elas estão poluídas, nós tivemos um problema na Olimpíada do Rio de Janeiro. A preocupação era justamente a Baía da Guanabara, que lamentavelmente ainda é muito poluída. Não fosse poluída, seria a mais bela do mundo, mas algo poluído não pode ser bonito. Mas, enfim, como é que você vê, por exemplo, essa questão do saneamento, que depois de muitos e muitos anos, finalmente isso parece ter ganhado a sensibilidade tanto de executivo, ou seja, dos homens do executivo. A gente ouviu o ministro da Economia falar que o IBGE, que o BNDES deveria ser Banco Nacional de Desenvolvimento e de Saneamento. O S deveria ser não social de saneamento. Nunca tínhamos ouvido algo assim. A gente vê uma cobertura muito maior pela imprensa, há uma sensibilidade das pessoas em falar desse assunto, outras entidades. Falando em ideais que vão melhorar a qualidade de vida real do brasileiro, a gente está conseguindo ver esse tipo de coisa agora, Lars? Isso está avançando do ponto de vista de ideais macro, de fazer o gigante realmente se levantar e caminhar e avançar
sobretudo nessa questão do saneamento, que envolve educação, envolve saúde pública, envolve gastos públicos, envolve qualidade de vida, envolve uma série de coisas? Nesse aspecto, Piotr, eu sou otimista porque eu vi com muito otimismo a aprovação do marco regulatório do saneamento. Tudo bem que esse é um país que se faculta à sociedade o cumprimento ou não das leis. Então, a gente é muito É a comum lei que no Brasil. pega e lei que não pega, que temos ainda no país, lamentavelmente. Já ouvimos isso até em discurso de presidente da República. Tomara que essa lei pegue. Se referia à aprovação do Estatuto do Torcedor na época, né? Mas o fato é que, pelo menos, o marco regulatório já existe. Porque no Brasil, por décadas, houve uma grande omissão com relação à responsabilidade do saneamento básico. Então, se era do município, se era do Estado, e muitas vezes o Estado é que tinha esse papel, e a União omissa. Como também omissos eram os órgãos de controle, os tribunais de contas, o Poder Judiciário, o Legislativo, e o Brasil foi numa fase de desenvolvimento a qualquer custo e deixando de lado o aspecto ambiental. Aí veio o discurso da sustentabilidade. Temos que associar crescimento econômico ao desenvolvimento social, à questão de meio ambiente, mas o saneamento ainda ficou a reboque, na garupa desse processo, e hoje já existe uma conscientização muito maior, ainda bem. Então, eu acho que, quando eu vejo até candidato a vereador na TV, mesmo que falando da boca para fora, que ele vai lutar pelo saneamento no seu município, só o fato dele incorporar o discurso já é um avanço. Em alguns casos, municípios do Brasil que municipalizaram o sistema de tratamento de águas e esgoto e deram certo, é um caminho, né, em vários casos, processos de concessão à iniciativa privada. A gente vê no Rio de Janeiro, né, a agonia da SEDAI, por exemplo. E nós que somos do mar, não só velejadores, mas remadores, nadadores, surfistas, a gente naturalmente entramos em compromisso com a questão da causa, né, ambiental. Porque à medida que você navega e passa a vida navegando, você vira um fiscal da natureza, um observador das transgressões e, como você disse, um lugar, por exemplo, Baía de Guanabara, com essa topografia maravilhosa, um lugar com cartão postal lindo, tão degradado, anos e anos de descaso, esgoto, plástico, favelização, ocupação desordenada da orla, assoreamento, aterros, e, no final, o resultado é esse. A gente poderia, mesmo que você esqueça o aspecto ambiental, pura e simplesmente, no aspecto econômico, se você percebesse que a Baía de Guanabara fosse limpa, a valorização dos imóveis no entorno da Baía de Guanabara cresceria em progressão geométrica e cresceria também em progressão geométrica a arrecadação de impostos prediais e territoriais urbanos. Mas isso não acontece. O que a gente vê ainda é um processo de poluição. Perdeu-se a oportunidade da Rio 2016, onde havia um discurso, inventaram um número simbólico, vamos despoluir 85% a Baía de Guanabara. Nunca soube de onde que veio 85%. Não era nem 80% e nem 90%. E o fato é que o Rio de Janeiro, mais de 50% da população do entorno da Baía de Guanabara sem esgoto coletado e tratado. Então, isso é o que ficou. O avanço foi mínimo. Inauguraram estações de tratamento de esgoto, mas não fizeram a rede coletora conectando os bairros a essas estações. Então, foi obra para inglês ver, e o inglês não viu. Ou seja, a lógica de um projeto executivo que tem que nortear qualquer obra, ou seja, porque ele faz sentido, falhou lá no começo, então. Ou seja, criou-se um número de uns 85%, foi isso que eles criaram, né? Vamos despoluir 85%. Era o número cabalístico inventado na época. Era o número o quê, perdão? Cabalístico. Cabalístico. E sem projeto executivo, você não conectava o esgoto, como é que você ia tratar o esgoto? Se o esgoto não chega na estação de tratamento, quem é que tem uma ideia dessa, Lars? É genial, né? São os nossos governantes, porque
Fazer uma estação de tratamento de esgoto é uma obra de engenharia. E muitas vezes esses governantes adoram as empreiteiras, as obras, inaugurações e placas. Agora, fazer a rede coletora tem um impacto urbano considerável. Legalização de imóveis, você quebrar a pavimentação, colocar as manilhas, toda a rede adutora e conectar os ramais até chegar à estação, isso custa mais caro e gera transtorno. Então, o gestor prefere não fazer, deixa para o próximo. Lars, eu tenho uma tese, depois de viajar um bocado pelo mundo, eu digo que a primeira maneira de você saber se uma cidade é bacana de se viver, se um lugar, qualquer que seja um lugar, em qualquer lugar do mundo, é se a calçada é boa de se andar e se a água do lugar não é poluída. Eu estou falando de rios e mares, ou lagoas, seja lá o que for. Se você não tem poluição naquela praia ou no rio que cruza a cidade, provavelmente a cidade já tem um nível de educação elevado e de administração muito eficiente. E se as calçadas são boas de andar, obviamente você tem a possibilidade de ir e vir com mais tranquilidade. Isso, eu confesso a você, é muito simples de perceber. Óbvio que é um medidor muito informal que eu faço das minhas viagens. Os lugares onde as calçadas são ruins, a vida já não é boa. E se o rio está poluído, a vida é pior ainda. Você que tem viajado bastante, viajou durante muito tempo na vida, como é que você chega num lugar, como é que você percebe que a qualidade de vida existe naquele lugar? Porque esses dias eu estava vendo um debate na internet em que os brasileiros, parte dos brasileiros que é mal educado aqui, quando vai para fora fica bem educado, o que é surreal. Ele joga lixo no chão aqui, mas lá ele não joga. Ele acha que pode poluir o rio aqui, mas lá ele não polui. Ou seja, não faz muito sentido. Mas, enfim, qual é a impressão que você tem para descobrir se uma cidade é boa quando você chega lá pela primeira vez ou que vai revisitar depois de anos e anos? Nós que somos do mar, eu aprendi certa vez com um amigo almirante que era comandante da Escola de Guerra Naval, que ele falou que o desenvolvimento de uma nação é proporcional à sua maritimidade, o que é um fato. Nós, brasileiros, por exemplo, adoramos Miami, Flórida, Orlando, Disney, e o brasileiro, quando ganha um pouco de dinheiro, vai para lá, gastar o dinheiro porque ele acha aquilo o paraíso na Terra. Ótimo. Curiosamente, se você for ver, na Grande Miami, eu pesquisei isso, sabe quantas pontes você tem que são levadiças ou que abrem para dar preferência aos barcos navegarem nos canais interiores, muitas vezes modificados pelo próprio homem, mas para preservar a maritimidade, a navegação daquela cidade? Na metrópole de Miami, tem 56 pontes que são capazes de abrir, onde os carros param para dar prioridade a uma embarcação. Aí eu pesquisei aqui no Brasil, na ANTAC, para ver quantas pontes que o Brasil tinha, públicas. Sabe quantas? Parece que tem uma segunda em construção, mas tem uma no território nacional, no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Então, aí você vê como que a nossa cultura náutica é atrofiada. Miami, que você tem ali uma série de lagunas que foram sendo emendadas, né, modificando a natureza. Você vai no downtown de Miami, na Brickell, e olha para o canal transparente e passa um manati, um peixe-boi local. Isso é um fato impensável, né, aqui no Brasil. Então, eles conseguiram conciliar desenvolvimento urbano com desenvolvimento náutico, com meio ambiente. Aqui no Brasil, se você propor um empreendimento desses, por exemplo, nas lagoas de Marapendi, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, emporcalhadas, aquilo virou uma laguna de detrito e esgoto. Se fizer essa proposta lá, você pode ser preso pela simples proposta de estar propondo transgredir o meio ambiente, ou seja, a destruição lenta, silenciosa do crescimento desordenado das cidades, da ocupação desordenada do solo, do esgoto que vai chegando in natura e o pessoal vai colocando dejetos, lixo, até mesmo em condomínios de ricos, né? Esse processo é aceito, mas o desenvolvimento náutico sustentável no Brasil está longe. Essa é a percepção que eu tenho, que eu vejo de grandes cidades que souberam crescer de forma sustentável das nossas, infelizmente, no caminho inverso. Sabe que a primeira vez que eu fui a Miami, você citou Miami, e me perguntaram o que eu estava achando da cidade. Eu fui a trabalho, inclusive, fiquei lá alguns dias a trabalho.
e me disseram se eu tinha ido a algum daqueles lugares de compra. Eu falei assim, não, eu tô maravilhado com os canais que são limpos, porque aquilo para mim era fantástico, porque eu venho de uma realidade. Meu primeiro processo como jornalista foi porque eu denunciei um prefeito que disse que tinha canalizado um córrego na minha cidade lá para pôr dinheiro na educação. O córrego continua poluído e a educação continuava sofrendo. Ou seja, era desvio de dinheiro, enfim. Ele me processou, mas ele perdeu o processo. Aí, essa questão de olhar para essas questões, e o sujeito de Miami disse assim, sabe que nunca um brasileiro me falou disso? Eu falei, mas ele não se surpreende em ver os córregos todos limpos aqui, porque os canais são limpos. Você fica numa daquelas pontes que, né, que você citou, são várias, você fica olhando para a água, você vê o fundo, é um canal ali, mas é bonito de ver. Lars, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui. Como é que você está vendo o momento do esporte brasileiro? Nós temos uma Olimpíada que foi adiada, né? A Olimpíada de Tóquio era para ter sido agora em 2020, tudo indica que será agora em 2021. Havia, obviamente, toda uma esperança, nós temos um desejo de vencer nas Olimpíadas, mas nem sempre a gente tem investimento prévio e não se faz um atleta na Olimpíada, se faz um atleta muito antes da Olimpíada. Como é que você vê o esporte brasileiro e esse relacionamento em que olhar para o atleta esperando um resultado positivo, que a gente adora comemorar, a gente gosta de êxito, mas a estrutura anterior nem sempre, em boa parte dos esportes, é suficiente para conseguir esse resultado lá no final? Olha, Piotr, eu vejo com uma visão bastante ampla. O Brasil resolveu se desenvolver no esporte, isso foi a política de sucessivos governos, sobretudo no âmbito federal. O Brasil quis se desenvolver mostrando um novo país para o mundo através de grandes eventos esportivos. Foi uma escolha. Então, o Brasil se candidatou para sediar os Jogos Pan-Americanos em 2007, os Jogos Mundiais Militares em 2011, a Copa do Mundo da FIFA em 2014 e o maior evento da humanidade, que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Tudo isso acompanhado também de uma grande parcela de investimento na infraestrutura esportiva, em várias capitais do Brasil, grandes cidades, em especial no mobiliário urbano que foi feito para Rio 2016. O nosso erro foi de tentar dar uma vocação a um país olímpico sem associar o esporte a elementos sociais que são indissociáveis, educação e saúde. Então, hoje, quando nós percebemos dados do Comitê Olímpico Internacional, sabe quantos atletas de nível olímpico, dos mais de 200 países filiados ao Comitê Olímpico Internacional, faleceram durante a Covid? Nenhum. De modo geral, quem tem um porte físico atlético tem uma capacidade de resistência muito maior, né? Então, o trabalho do esporte na parte de saúde preventiva é fundamental. Não só trabalhar o alto rendimento, que esse não deveria ser a prioridade do Estado, do poder público, mas o estímulo à atividade física de forma lúdica, participativa, em cada bairro, em cada comunidade, em cada município. Você tem um programa nacional de atividade física, de saúde preventiva. O Ministério de Saúde cuida de doença, não cuida de saúde preventiva. Aí, atividade física, o profissional de educação física, o papel desse profissional nos bairros, a atuação do município, dos clubes, né, e do esporte de base seria importantíssimo, assim como associar o esporte à educação. Nunca haverá educação de qualidade enquanto não tiver também educação não apenas intelectual, mas educação para o físico. Então, isso no Brasil, a educação ainda continua divorciada da educação física e do esporte. Então, essa oportunidade nós perdemos. O Brasil sediou os grandes eventos, né? A Olimpíada Rio 2016 passou, a carruagem virou abóbora, os investimentos reduziram muito no Brasil e veio uma cobrança muito grande quanto ao modelo de governança no esporte nacional. Aí eu vejo com bons olhos, muita pressão sobre maus dirigentes, gerou mudanças estatutárias, instrumentos de avaliação de governança, a questão dos índices que foram criados, como o do Pacto pelo Esporte,
da entidade Sou do Esporte, a portaria 115 do Ministério da Cidadania, podendo dissociar o que é sério daquilo que não é sério. Então, essas mudanças estatutárias trouxeram mudanças positivas. Esse ano tivemos eleição do Comitê Olímpico do Brasil pela primeira vez com 4 pré-candidatos. Até então era um acordo. O poderoso era sempre reeleito. Então, foram 4 pré-candidatos, 3 candidaturas foram ao voto no final. Esse é um processo saudável. Então, o fato é que o Brasil chegará em Tóquio 2021 com uma equipe muito semelhante que apresentou-se na Rio 2016. O Brasil hoje é uma potência no esporte paralímpico internacional. Então, o Brasil luta para estar entre as 5 maiores potências do esporte paralímpico internacional. O Brasil é uma potência no esporte militar. Então, isso é uma outra realidade, uma mudança positiva que nós tivemos no Brasil, da Associação das Forças Armadas apoiando o esporte de base e o esporte de alto rendimento. Mas eu acho que as mudanças que nós precisamos fazer é trazer o esporte para a agenda social. O esporte está associado às políticas públicas de educação e saúde. As medalhas que nós obtivemos em Tóquio 2021 são decorrentes do investimento lá atrás, do trabalho importante dos clubes, hoje apoiado pelo Comitê Brasileiro de Clubes, do Comitê Paralímpico, mas o esporte deveria ser pensado como política de Estado e não política de governos específicos. Rapidamente, você fez menção aí ao envolvimento das Forças Armadas e na Olimpíada do Rio de Janeiro houve o que eu chamo de uma falsa polêmica, porque o sujeito, como ele era ligado às Forças Armadas, o atleta prestava continência na hora do hino nacional, que para quem não conhece os militares, aquilo é só um cumprimento, um sinal de respeito entre os militares, não tem nada de qualquer outra coisa que não isso. A gente às vezes perde tempo com essas discussões desnecessárias e deixa de olhar para o que está realmente funcionando, porque a imprensa se perdeu nessa discussão, boa parte dela, pelo menos. Eu tentei explicar isso a boa parte dos meus colegas. A maioria não quis entender, mas o que eu posso fazer? Perde-se muito tempo com discussões aleatórias e se desvia do foco principal também? Sim, mas isso hoje no Brasil acontece muito. Nós temos uma fracassomania que impera no país. Queremos mostrar o que está errado, o que parece errado, o que pode dar errado. Não mostramos virtudes. Então, à medida que você só propaga polêmica ou informação negativa, isso contagia, contamina boa parte da sociedade brasileira e a gente passa a ter um dia a dia deprimente. Às vezes, eu confesso que eu faço uma espécie de detox e tento eliminar tanta notícia negativa que a gente lê no celular, quando você entra lá no WhatsApp, né, na TV a cabo, no nosso noticiário de TV aberta. Ou seja, você não tem que omitir as coisas erradas que precisam mudar no país, mas não dá para conviver só com informação negativa. A questão da relação do Ministério da Defesa, das Forças Armadas apoiando o esporte no Brasil é extremamente positiva. Ajudou muito o esporte brasileiro e, por essa ótica, nós temos que ver quantas unidades militares hoje no Brasil que já tinham um parque esportivo para o adestramento, para o treinamento do soldado, hoje está disponibilizado para crianças da rede pública de ensino que vão lá para terem disciplina, para terem lanche com segurança, praticar esporte. Isso é bom, é saudável e é pouco divulgado. Lars, obrigado mais uma vez pela gentileza de me atender aqui no Pensando Brasil, viu? Um prazer enorme. Eu acho que pensar o Brasil é o que nós precisamos hoje, independente de opiniões, de ideologia, gente disposta a somar, a debater de forma democrática, saudável e respeitando as diferenças, as divergências, porque isso é normal. Mas você, Piotr, eu admiro há muito tempo e como parceiro do Instituto Trata Brasil, faz um trabalho também extraordinário. Parabéns. Obrigado uma vez mais. O Lars sempre qualifica o debate. Obrigado pela gentileza, Lars. Até mais, hein? Até mais. Obrigado.